Vamos lá então. Novamente apresentar aqui a segunda parte, tá? Do nosso treinamento aqui para técnicos iniciantes aqui na Mobile, tá? Esse é um treinamento interno que a gente faz aqui com nossos colaboradores, tá? A gente está no segundo tópico e no tópico de hoje a gente vai abordar os seguintes temas, tá? A gente vai abordar os temas de conhecimento básico em hardware de aparelhos celulares, tá? Ou seja, o hardware é tudo aquilo que a gente pode tocar, tá? Ou seja, a tela, a bateria, a placa, um componente na placa, um conector, um flex, uma antena, qualquer composto que você pode tocar com a mão é um hardware, tá? É a parte de hardware. E a parte de software é toda a lógica programável que é trabalhada pelo hardware, ou seja, o software nada mais é que como se fosse o cérebro do aparelho, tá? Ele que dá os comandos para o hardware operacionar de forma normal, de forma contrita, tá bom? Então, vamos lá. No smartphone que a gente tem alguns componentes principais onde se dão algumas funções que ele executa no seu dia a dia, tá bom? Desses componentes principais, a gente tem tela, a gente tem bateria, a gente tem placa e a gente tem subplaca. Salvo alguns modelos que é um pouco mais antigo, que a sua subplaca é encapsulada à sua placa principal, tá? Então ela não é divisível. Só que todos os modelos atuais geralmente contêm sua placa e sua subplaca, beleza? Então, entendendo um pouco sobre isso aqui, eu vou estar demonstrando alguns periféricos, tá? Que eu tenho em mão aqui, que diferem um do outro e que tem encapsulamento e que são vários compostos dentro só de um, tá? Eu vou te dar um exemplo aqui agora. A gente está com uma tela, tá, de Samsung S21. Isso aqui é uma tela completa com o aro dela, tá? Como você pode ver, aqui é o aro, onde vai encaixar a placa, a subplaca, a bateria e demais componentes. Visto uma vez que esse aro, dessa forma aqui, ele é chamado de aro médio externo, ou seja, esse é o aro médio que a gente pode tocar, ele não tem nenhum outro aro que o veste aqui na parte de dentro, tá? Diferente, por exemplo, de uma 02S, que a gente estava fazendo a manutenção agora há pouco, que ele tem um aro, certo? Só que o aro dele é interno, ele tem outro aro que o veste e um capsula ao redor, tá bom? Então, temos aqui uma tela que segue demais modelos, que são semelhantes, e ela tem um aro externo, tá? Que a gente pode tocar, beleza? Agora, temos uma tela, certo? Um composto tela completo, porém, nesse caso, essa tela não tem aro, tá? E não tem frame, nem área interna nem área externa. Essa tela aqui é o de um iPhone 13 Pro Max, certo? Então a gente tem um composto tela, que se dá por tela. Nada mais é do que o display, o touch e o vidro, tá bom? Então essa parte que a gente consegue tocar aqui nela, que a gente consegue vê-la, é o vidro do aparelho, tá? A parte que a gente consegue mexer a interação do usuário com a máquina é chamado de touch, tá? Então ela é encapsulada aqui dentro. E após isso temos o nosso display, tá bom? Então o nosso display é a parte que gera a imagem no nosso aparelho, tá? Logo o display ele tem um flex que é interno, que vai sair aqui e vai conectar a sua placa, que é o cabo de ligação onde que vai gerar a imagem e fazer o componente touch funcionar junto, beleza? Nos nossos tipos de display, a gente tem vários tipos de modelo, como por exemplo, hoje em dia a gente está com duas tecnologias de tela aplicada ao smartphone. É claro que cada tela tem sua característica, tem sua peculiaridade, só que
a gente hoje está dividindo as telas com a seguinte forma. Tela LCD, tá bom? Que é uma tela retroiluminada, ela tem uma iluminação no fundo, ou seja, ela tem como se fosse um espelho, ou ela é metálica, ou ela é espelhada, e ela tem os LEDs na parte inferior, aonde que gera iluminação e faz a sua imagem ficar nítida, tá bom? Essa é chamada de tela LCD. Tela de LCD são displays mais baratos, tá? Ou seja, tela de LCD ela vai vir dentro dos aparelhos básicos, ou seja, aparelhos de nível iniciante, como a gente tratou na primeira aula, tá? Após a tela de LCD, que é retroiluminada pela parte do fundo, que é a tela que a gente não pode estar utilizando nenhum tipo de líquido, pois pode manchar essa iluminação traseira, a gente tem a nossa tela Hard OLED, tá? Que é uma tecnologia AMOLED, porém é uma tecnologia AMOLED rígido, aonde que se caso der alguma pancada, alguma avaria, alguma trinca, ela para de gerar a imagem, tá? É o nosso AMOLED rígido e a gente pode facilmente identificar visualmente. Muitas das vezes o vidro não quebra, quebra somente internamente na tela. É a nossa famosa tela Hard OLED, onde que ela quebra, tá? Vou estar mostrando aqui uma tela. Vou pegar essa aqui. Aqui, vai dar, tá bem ilustrado. Vamos lá. Aqui temos uma tela LCD, tecnologia LCD, como vocês podem ver. Ela tem um fundo. Esse fundo pode ser metálico, tá? Ou ele pode ser como se fosse um espelho, só que ele é um pouco mais grosso. E vocês podem reparar que se a tela estiver ligada, ela vai sair iluminação na lateral, tá? Então isso caracteriza uma tela de LCD. Outro detalhe é aquela parte que eu falei para vocês que ela é retroiluminada, ó. Como você pode ver, olha de onde que surge os pontos de iluminação dela. Ou seja, a luz, a lanterna da tela é na parte inferior, ilumina todo esse conjunto de células, tá? Aonde que dá o brilho e o display que após isso dá o contraste e mostra a nossa imagem. Beleza? Então, aqui temos uma tela Hard OLED, tá? Voltando ao que eu mencionei anteriormente, o vidro está ok, porém o display está quebrado. Ó. Tem várias trincas aqui, ó. Várias trincas, tá bom? Ó, esse aqui é um display Hard OLED com o trincado. Essa característica de tela, se tiver com um microtrinco, ela para de gerar imagem, tá? Não gera nenhum tipo de imagem. Então, aqui temos o vidro com o touch, ó, o flex do touch. E aqui temos o display, onde que mostra a imagem. Aqui. Então, temos nossa tela Hard OLED. E nossa tela Soft OLED, que é nosso display flexível, tá? Que está contido nos aparelhos de nível intermediário para avançado, e a nossa tela de Soft OLED, tá? Que é nossas telas mais caras. Que é uma característica de tela que é mais resistente, tá? A pancadas, contra quebras. E é uma característica de tela que, caso ela for cortada,
ela pode continuar funcionando. Então essas telas vêm nos aparelhos da Samsung linha S ou vêm nos iPhones acima do iPhone 11 Pro, são telas Soft OLED, e também tem nos Apple Watch também, tá bom? Então a tecnologia mais cara, a tecnologia com qualidade de imagem melhor, resolução melhor, durabilidade maior, tá bom? Após isso, temos as nossas baterias, que é mais um hardware, ou seja, um periférico, tá? A nossa bateria, dito cujo bateria, peguei um exemplo aqui, uma bateria de iPhone, tá? Aqui eu tenho minha bateria e meu flex, ou seja, essa parte pretinha, essa parte que vocês veem, onde que tem um peso aqui, é chamada de célula. Essa aqui é a célula da bateria, essa parte aqui é o flex da bateria, tá bom? A célula da bateria, ela sai dois contatos, seja um anodo e um catodo, aonde que o flex da bateria é conectado nesse anodo e nesse catodo via solda de ponto, é dobrado, é passado uma fita e é dobradinho e fica dessa forma aqui. Então, o conjunto célula com flex da bateria é chamado de bateria, tá bom? Então, há alguns processos onde a gente faz a substituição somente da célula, quando a gente vai conservar a vida útil do aparelho. No caso dos iPhones, como a gente precisa que mostre a vida útil, então a gente faz a substituição somente dessa célula. A célula é responsável por armazenar toda a energia provinda para o aparelho, ou seja, com o passar do tempo, essa peça aqui desgasta, ou seja, essa célula desgasta, ela não consegue mais armazenar a mesma quantidade de carga que anteriormente ela armazenava, por desgaste natural e por ser um material composto químico, tá? É composto de íons de lítio. Com o passar do tempo, de tanta carga e descarga, ele acaba se deteriorando e não consegue mais armazenar a mesma quantidade de energia que antes ele havia, tá bom? Então, passando um pouco adiante, temos agora a nossa placa principal, que pode ser de vários modelos, vários tamanhos, várias formas, de vários tipos de modelos de celulares, tá bom? Nesse caso aqui de hoje, ilustrando aqui, estou com a placa de um tablet Samsung, é um T260, tá? Mostrando para vocês o tamanho da placa dele, tá? Nessa placa aqui está vários componentes, está componentes da parte rede, da parte de carga, da parte de imagem, da parte de Wi-Fi, Bluetooth, etc. Aqui está todos os componentes responsáveis por cada função do seu aparelho e cada componente tem o seu próprio setor. Como vocês podem ver, aqui são blindagens, abaixo dessas blindagens tem os componentes, tá? Cada componente tem sua função específica, cada componente desenvolve o seu papel. Alguns modelos de aparelhos, a gente tem a nossa subplaca, aonde que é soldado o nosso conector, que é um dos periféricos que mais estragam no nosso dia a dia da bancada, tá? Então, esse periférico que mais estraga no nosso dia a dia da bancada é um dos que a gente mais vai fazer esse reparo, tá bom? Então, a gente sempre opta por estar recuperando a subplaca original do cliente, ao invés de a gente estar substituindo. Porque se a gente substituir, a gente pode perder algumas características da subplaca, como amplitude de rede, a gente pode perder também a parte de microfone, que fica baixo o áudio, P2, a gente pode perder também alguns filtros, que ao colocar um carregador não original, ela pode impedir do seu aparelho danificar, e a subplaca paralela já não irá impedi-lo de danificar, e acaba ocasionando alguma lesão. Então, alguns técnicos, por falta de experiência ou por preguiça mesmo, substituem essa subplaca completa. Às vezes é mais rápido, é mais barato, e acaba lesionando outra placa no aparelho e se exime da responsabilidade para o cliente e acaba ficando queimado para ele, tá bom? Então essa aqui é a nossa subplaca, nosso encapsulado. Conector, antena, responsável também por amplitude de sinal, e tem o nosso conector P2 em alguns modelos de aparelho, tá bom? Então, a aula de hoje foi isso, tá? Entendendo um pouco mais sobre os componentes principais da nossa placa, e